Paz do Papai Alto, meus irmãos. Meu nome é Catelane Machado de Farias, tenho 59 anos e tenho 3 filhos. Nasci em Pernambuco, Recife. Nasci em uma família idólatra, kardecista, mesa branca, adorador de Allan Kardec. E meus irmãos eram, eu e meus irmãos éramos muito perturbados com isso, pois o meu pai recebia entidades dentro da nossa casa. Depois de muito tempo, nós já adultos, meu pai constituiu outra família, nos deixando sobre os cuidados da nossa mãe. Foi muito difícil para nós e para ela. Tive que trabalhar para ajudar minha mãe e os meus irmãos. Meu primeiro emprego foi numa padaria onde todo dia eu levava pão e leite para os meus irmãos. Passando os anos, acabei casando com um homem que até então eu não sabia, que ele gostava de idolatria também, sempre de macumba. Porém eu não sabia, foi muito difícil ter que passar por tudo novamente. Mas depois eu engravidei de mais um filho, mais novo. Fiquei com dores nas pernas, porém acabei ficando sem andar, por causa da minha coluna. 6 meses já havia se passado e nada de ficar melhor. Acabei não sentindo mais as minhas pernas e não podia mais andar. É horrível uma situação como essa. Procurei ajuda, mas não encontrei. Estava com 8 meses e nada de eu ficar melhor. Daí então não sabia orar, pois eu ainda não tinha frequentado nenhuma denominação. Mas a minha família, alguns eram evangélicos. Um certo dia pedi ao Eterno que me curasse, pois eu não queria mais viver. Foi quando eu tive uma revelação. Eu estava na casa da minha mãe, quando chega uma mulher com um pano branco enrolado na cabeça e cheia de colares no pescoço. Era uma mulher espírita. Chegou em minha casa com um bilhete onde estava escrito com caneta preta o nome de vingança. Daí eu escutei uma voz que parecia um estrondo, dizendo assim: Kátia, tu és a menina dos meus olhos, e nenhum mal te acontecerá. E tu, mulher, devolve esse bilhete para ele, pois o que ele fez voltará tudo sobre ele. E ele falou: Kátia, a partir de hoje tu estás curada. Acordei já tentando me levantar, pois eu fiquei muito emocionada, né, com tudo isso. Me levantar para andar. Irmãos, com 3 dias eu já estava subindo e descendo as escadas, pois eu morava no 2º andar. Fiquei curada. Sempre papai estava do meu lado, me protegendo. Meu filho completou 17 anos e tinha problemas de depressão. Daí, quando cheguei em casa, ele estava com os pulsos cortados e a cama cheia de sangue. Reanimei ele, daí tomei uma decisão de ir embora daquele lugar onde eu nasci. Vendi minhas máquinas de costura, comprei a minha passagem e fui para Santa Catarina, tentando eu dar uma vida melhor para o meu filho. Chegando em Joinville, consegui um emprego e o meu filho também. Alugamos uma casa e passamos a ouvir, mas o meu filho sempre perguntava: mãe, você não vai para a igreja? Foi quando eu fui visitar uma igreja
onde eu queria ouvir uma palavra de conforto, de ânimo. Mas quando lá cheguei, tinha um irmão que só fazia cantar e vender CD. Aí passei 30 minutos e saí da igreja, conversando com o nosso Eterno. Eu falei que não iria mais frequentar essas denominações e iria morrer sem conhecer a verdade. Quando foi no outro dia, pela YouTube, conheci Romilson Ferreira, quando ele falava, o nome dele é Elial e do seu filho é Iausta. Me veio dentro de mim uma grande esperança. Daí passei a acompanhar Romilson. O meu odre se encheu de alegria imensa. Fui buscar a imersão que ficava na cidade bem distante de Joinville. Dava 6 horas de viagem. Sem conhecer ninguém, fiquei na casa de uma irmã. Ela me recebeu e no outro dia fomos fazer a imersão. Mas foi algo tão maravilhoso que aconteceu. Mas quando nós fomos embora, ele falou para mim que não era para mim fazer o partir do pão, porque era maldição. Eu não quis questionar ele, mas quando cheguei em casa, mesmo sem saber, eu fiz o partir do pão, pois a imersão já era esse objetivo meu, me consagrar ao Eterno. Daí então fui dormir, tive uma revelação de que eu descia a escada lá de casa e chegava no meu espelho e eu me via outra pessoa, toda refletida de branco. Os fios do cabelo era bem branco, a minha sobrancelha era bem branca. Eu era outra pessoa. E eu fiquei maravilhada. Eu disse, eu não acredito que eu estou vendo isso. Será que isso é real? Aí de repente eu acordei, eu estava na cama. E eu fiquei maravilhada com isso. Daí então comecei a seguir Romilson Ferreira. Ele marcou uma data de arrebatamento e eu fiquei ansiosa, como todo mundo, ansiosa para esse momento. Quando chegou, na hora passou o horário, passou um dia, passou 2 dias. No terceiro dia eu desacreditei de Romilson Ferreira. Me afastei dele e disse que ele trouxe o nome. Eu disse de mim mesma, ele trouxe o nome, mas ele não tem poder para marcar arrebatamento. Daí eu me afastei dele e também me afastei dos outros Ialdim, que fazia parte de Romilson Ferreira. E daí eu pensei, vou na internet, porque tudo aparece na internet. Aí encontrei o irmão Beethoven, junto com o irmão Shaul, explicando o partir do pão. Quando ele pegava um galho de árvore e quebrava e dizia assim, aqui tem 2 pedaços de galho e ele se junta e ele forma o corpo. E eu fiquei maravilhada com essa revelação que eu recebi ali pela YouTube. Daí eu comecei a pesquisar mais sobre o irmão Beethoven e o irmão Shaul. E cheguei no Telegram, me colocaram no Telegram. Quando eu entrei no Telegram, eu vi uma outra pessoa que trazia uma palavra maravilhosa, não era doce como mel, e eu dizia, são 2, será que eles são gêmeos? Porque a voz de um é a voz do outro. E daí eu descobri que não era o irmão Beethoven, e sim era o irmão Arthur. Papai Micael. Aí daí eu comecei a buscar, comecei a me maravilhar com os testemunhos, com os estudos, e foi muito, muito bom mesmo. Daí então chegou o aniversário do filho varão, e eu sempre acompanhando e seguindo os estudos. Eu me comunicava só com o irmão Beethoven. Daí eu tive um sonho, eu falei com o papai,
pai, eu sou Filadélfia, eu sou Filadélfia, me revela se eu sou Filadélfia. Daí eu tive um sonho, que eu ia no caminho, estava escuro o caminho. Chegava na casa do meu irmão presbítero, da Assembleia de Deus. Aí eu chegava na casa do meu irmão, a casa era toda de mármore, toda luxuosa. A bancada, o friso da bancada parecia ouro. Eu olhava e me dava uma repugnância. Eu disse, eu sou muito humilde para estar nesse lugar. Eu não quero estar nesse lugar. Me dava vontade de vomitar nesse lugar. Daí eu peguei e disse, vou embora, mas não tinha ninguém do meu lado. Aí quando eu ia no caminho, uma pessoa me acompanhava e dizia assim, Kátia, devolve a chave para ele, para o seu irmão. E eu botava a mão no meu bolso, encontrava 2 chaves de ouro, pesada, e tinha uma corrente que ligava uma à outra. Daí, quando eu pegava a chave, eu acordei. Aí, quando eu acordei, me veio na minha mente assim, o pergaminho, eu tenho que entregar ao meu irmão, porque isso aqui é a chave de Davi, né? Que abre e ninguém fecha, fechando ninguém abre. Aí mandei para ele um print do pergaminho. E depois eu liguei para o irmão Beethoven. Irmão Beethoven, eu tive essa revelação. O que quer dizer isso? Ele fez. Quer confirmar que você realmente é Filadélfia. Aí então eu chorei bastante, bastante mesmo. E disse para ele, eu fiz certo de mandar um pergaminho para ele. Ele fez corretíssimo, irmão. Você fez certíssimo. Agora eu vou colocar você no grupo Filadélfia Study Life. Aí eu entrei no grupo Study Life. E eu levei muita repreensão, porque eu ainda estava sendo lapidada, né? E daí o irmão Beethoven começou a me acompanhar. Gostei muito. E me maravilhei. Quando foi o encontro das águias, eu fui. Eu agradeci muito ao irmão Beethoven por tudo que ele fez. E papai maravilhoso, nossa, que tremendo, é o Filho do Eterno que está aqui, junto com nós. E aí eu fiquei maravilhada. E ele dizia, né, quando eu fui para aquele estudo do encontro das águias, eu tive uma revelação da minha casa minando água nas paredes. Era água cristalina, mineral. E eu enchia os baldes de água, cada vez mais que enchia os baldes, mas minha casa ficava cheia de balde de água. Aí então ele fez, vinde a água, vem para a água. E daí eu fui para a água, meu Pai eterno. E daí eu fiz de tudo para chegar. Foi muito difícil, foi. Porque até para sair da casa que eu morava, eu tive que pintar a casa todinha para poder entregar. E daí eu consegui vender minhas máquinas, pois eu tinha dito à irmã Leia que eu ia levar as máquinas. Mas estava muito difícil, pois o homem tinha desistido de levar. Aí daí eu fiz uma prova com o papai. Eu disse, só que faltava uma semana para eu viajar. Se eu conseguir vender essas máquinas, é porque eu tenho que ir para Belo Horizonte. Aí a mulher chegou e comprou todas as máquinas e levou tudo que eu tinha de material. E eu fiquei livre disso. E comprei minha passagem e vim. Infelizmente, meu filho me decepcionou, pois o que ele me prometia não era aquilo. E daí, no mesmo dia que eu cheguei, eu já despachei a ele, dei minha economia que eu tinha para ele resolver a vida dele. E daí eu fiquei na casa da irmã Leia, e junto com a irmã Flávia, e elas me abrigaram e não faltou nada. Chegou o emprego, eu pude ajudar, pude comprar, né, aquilo que eu precisava, e daí foi maravilhoso, estou aqui. Vinde a água, meus irmãos, venha, papai está chamando. Aqui, papai vai lhe alimentar, não vai faltar nada, não vai faltar. Você não precisa de dinheiro,
Vinde e compre pão, compre leite, como diz no versículo 55 de Isaías, né? Que vinde a água. E assim foi. Papai é maravilhoso, papai no... O Filho do Eterno está aqui, junto com nós. O Filho do Eterno, isso é coisa maravilhosa. Naquele tempo, Yahshua estava na terra e ninguém acreditou. E hoje, só os 300 o acompanha, é o seu exército. Eu faço parte desse exército. Grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, grato a Yahshua, e assim seja.